bom dia São Paulo, bom dia Brasil. Agora são 11 horas e 52 minutos na Grande São Paulo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Eu sou o pastor Roberto Santos e nós estamos ao vivo, diretamente dos estúdios Aliança do Bem. É isso mesmo, são 11 horas e 52 minutos na Grande São Paulo. Nós estamos aqui no dia de sábado, muito bonito. Olha que dia bonito, hoje o sol está maravilhoso. Eu sou o pastor Roberto Santos, diretor da Escola da Bíblia para Todos. Nós temos curso de teologia, diretamente aqui da nossa Avenida Comendador Santana, 1855. O telefone é operadora 11 9533 83179. Aqui nós damos curso de teologia nível básico, médio, e vamos ter bacharelado daqui a pouco, em breve vamos ter o bacharel na nossa Escola da Bíblia para Todos. E falando em bacharel, quando se fala em bacharel, se fala de professor de teologia. E nós hoje temos aqui o nosso pastor Nelson, é isso mesmo. Eu vou dar um bom dia para o pastor Nelson, ele vai se identificar e depois vai voltar aqui para mim. E eu vou falar um pouquinho, depois vou voltar para ele, que ele hoje vai trazer um estudo sobre escatologia bíblica, estudo das últimas coisas. Bom dia, pastor Nelson, tá tudo bem, pastor? Bom dia, pastor Roberto, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dispostos a esclarecer, porque o Senhor Jesus nos orientou. E ele usou de uma parábola, dizendo que o ser humano conhece o tempo, sabe discernir quando vai chover, quando vai fazer frio, quando vai calor, mas não sabe discernir o tempo a respeito da salvação. Então é importante que nós estudemos sobre sinais que estão acontecendo e alguns que já aconteceram e outros que virão, para que nós comecemos a entender que o tempo está próximo. Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas também ele disse que pelas árvores se conhece o fruto. Então nós, quando estas coisas estiverem acontecendo, disse ele, exultai, porque está próxima a vossa redenção. Amém? Olha que maravilha, quando fala de escatologia, fala dos finais dos tempos, e os discípulos perguntou para Jesus, quando seria o fim do mundo? Aí Jesus falou, quando ouvides, de guerras, de morte, de várias coisas que iria acontecer, porque o fim já estava próximo. E hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. Hoje nós vamos estudar esse tema. E nós temos aqui um professor de teologia, pastor Nelson. Ele é um professor que faz parte de uma denominação muito grande aqui em São Paulo, conhecida no mundo inteiro, Assembleia de Deus Ministério do Belém, é isso mesmo. E ele faz parte aqui também da nossa Escola da Bíblia para Todos, pastor Nelson. Vamos falar hoje sobre escatologia, vamos falar hoje sobre esse tema, pastor Nelson, que fala das 70 semanas de Daniel. Pode começar o estudo aí, que os nossos ouvintes vão assistir, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração. Pastor Nelson. Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, os nossos irmãos e nossos amigos que sintonizam esse canal. E hoje nós vamos trazer um tema que ultimamente não se tem pregado muito nas igrejas, que é as 70 semanas proféticas de Daniel. O profeta Daniel, ele escreveu sobre esse período de tempo e ele dividiu esse período de forma bem distinta um do outro. Então, nós vamos falar das 70 semanas proféticas. Essas 70 semanas, irmãos, elas estão determinadas assim, são semanas de anos. No original lá está escrito 77, ou seja, 77 anos, né? No livro da lei tinha o ano sabático. O ano sabático era o final de 7 anos, né? Onde
a terra produziria 6 anos, e no 7º ano ela estaria descansando. Então era uma semana sabática. E o profeta fala também desta semana sabática, que começa na reconstrução da cidade de Jerusalém, e ela vai então até o anticristo, vai até o final do anticristo, aonde então Deus estabelece um reino milenar aqui na terra. Aí é que ele extingue todas as transgressões, aí é que ele tira todas as dificuldades, as tranqueiras, e ele começa então a reinar aqui junto com aqueles que farão parte do reino milenar aqui na terra. No livro de Daniel, no capítulo 9, os versos de 23 até o verso 27, nós vemos descrito tudo isso, né? Então, no verso 21 diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para declarar, porque é muito amado. Porque é muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí ele começa a descrição, né? Começa a apresentar este período que dura lá dos dias de Daniel até o final da grande tribulação. E depois disso, então, nós vemos a expectativa de Daniel de ver um povo livre, de ver um povo liberto, de ver um povo sem dificuldade e sem transgressão. Isso só ocorreria no milênio, ou só ocorrerá no milênio. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim à iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então nós vemos que essas 70 semanas perfazem 490 anos literais. Só que ele é dividido em tempo. No primeiro período, ele diz que são 7 semanas estão determinadas, mais 62 semanas e mais uma semana. Como é que nós vamos dividir isso, irmãos? Espiritualmente, a expectativa de Daniel, ela estava numa profecia de Jeremias, que profetizou que Israel ficaria 70 anos como escravo na Babilônia, como cativo da Babilônia. Mas é que após esses 70 anos, eles voltariam para Israel. Eles seriam libertos e voltariam para Israel. E o profeta Daniel, ele estava ansioso. E ele orou e pediu a Deus um sinal para que se tivesse chegando esses dias. Esta oração que ele fez foi em 538 antes de Jesus. Perdão, irmãos, 538 anos antes de Cristo. Quando eles estavam já na Pérsia, porque a Pérsia havia derrotado a Babilônia e transferido todos os cativos automaticamente para a Babilônia.
Mas como Daniel era um homem de uma inteligência privilegiada e uma sabedoria dada por Deus, então ele foi aproveitado tanto no reino de Nabucodonosor, quanto no reino da Pérsia, o rei Ciro, ou o rei Dario, que era o rei da Babilônia, após a conquista pela Babilônia. Então ele fez essa pergunta, e o anjo então dá um tempo para ele, determina um tempo, falou, olha, 7 semanas, mais 62 semanas e mais uma semana, que perfazem 70 semanas de ano, que são 490 anos. No ano, 2 anos depois, no ano 536 a.C., 2 anos depois desta resposta do anjo, Neemias, ele recebe uma notícia de um irmão dele que tinha visitado a Pérsia, mas que morava em Jerusalém. E essa notícia foi desoladora, essa informação, ele contava que os sacerdotes já não trabalhavam mais, a cidade estava esburacada e por isso eles mudavam de Jerusalém, os muros estavam quebrados, os portões queimados, e ele se entristeceu, e depois de algum tempo de oração, ele se reapresentou ao rei da Pérsia naquela época, que era o Artaxerxes, e ele notou nele um semblante descaído, e não era normal em Neemias servir ao rei com aquele semblante, porque comumente ele se apresentava alegre, com um semblante bonito, e agora ele estava triste. Então ele orou a Deus e pediu que Deus tocasse no rei Artaxerxes. E ele respondeu, como posso eu estar feliz se o meu povo lá em Israel está triste? Se o meu povo lá em Israel está aborrecido, e se a cidade está destruída e desolada? E ele então precisava de ter uma solução para que aquele povo tivesse uma melhor sorte. Porque 70 anos antes, eles já foram liberados, no ano de 536, para que eles voltassem para Jerusalém. Foi quando Zorobabel e Josué, eles reconstruíram o templo. Mas passaram-se os anos, 70 anos, e o povo foi piorando, tanto na parte material, como na parte física e também na parte espiritual. Mas agora, depois de 70 anos que o povo havia voltado para Jerusalém, Neemias faz esta petição. E o rei entra em acordo com a esposa dele naquele momento, e o rei chega à conclusão e dá uma solução. Eu vou te dar um tempo, e você vai voltar para lá para reconstruir a cidade e os muros. Então ele deu um tempo para Neemias, e Neemias foi como governador, porque lá já estava o sacerdote que era Esdras, trabalhando a parte espiritual. Mas nós sabemos que a nossa vida, irmãos, ela é assim, é dúbia. Ela tem a parte espiritual e tem a parte material. E quando nós vemos um povo numa pobreza, numa miséria, a parte espiritual também é afetada. E ele foi lá como governador com a função de reconstruir o templo. E esta ordem dada para Neemias foi no ano 536, exatamente 70 anos depois do exílio, depois da escravidão que o povo de Israel foi levado para o Egito. Então são 70 anos se passaram, irmãos, 70 anos se passaram. 2006, ou seja, 606 foi a primeira leva,
586 foi o resto do povo. Então nós vemos bem dividido isso, irmãos. 536, eles voltam e reconstroem a cidade, certo? Reconstrói o templo. E depois, passaram 70 anos, Neemias volta e reconstrói a cidade. Só que esta ordem dada segundo Daniel foi no ano de 445 a.C. Foram praticamente 70 anos depois que eles voltaram para Jerusalém. E nesse período começa-se as 70 semanas de Daniel, ano 445. 445. Nós sabemos que o Messias seria tirado no ano 483 anos depois disso. Então nós pegamos 445 menos 483, vão dar 38 anos da era cristã. 38 anos, se a matemática aqui fosse exata e se não houvesse nenhuma falha nesta informação do tempo, seria 3 anos depois da morte de Jesus. Mas nós entendemos, irmãos, que há falha nas informações das datas e que esses 483 anos, eles chegam até a morte de Jesus, que são 69 semanas. Como diz o profeta, são 7 semanas mais 62 semanas. São 69 semanas vezes 7, são 483. Para 490 está faltando uma semana. Então, quando Jesus é morto, completa-se essas 69 semanas. As primeiras 7 semanas foi a reconstrução de Jerusalém e dos muros e do templo, e a cidade ficou linda, ficou bonita. Toda a idolatria ela foi erradicada através do ensinamento de Esdras. E agora começa um período, irmãos, em que Deus se cala. São os 430 anos antes de Cristo que o Deus se cala com a nação de Israel. E vai só se manifestar através do pai de João Batista, do Zacarias, pai de João Batista, quando ele recebe uma profecia a respeito do nascimento de João Batista, que viria a anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí nós temos a primeira fase, as 483 anos, que são 7 semanas mais 62 semanas, que culmina com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele mesmo período, 30 e alguns anos depois, Roma invade Jerusalém, quebra os muros, põe fogo no templo, leva cativo, mata muitos dos judeus, leva outros para a escravidão, e a cidade então fica desolada. Depois de 2000 anos, irmãos, 1948, é que esse povo recebe a sua nação novamente, através de uma eleição que teve lá na ONU, em que o presidente dessa comissão era o nosso representante brasileiro aqui. E ele então articulou para que todos votassem a favor da criação do Estado de Israel. E, se eu não me engano, era o Eduardo Mascarenhas de Moraes, Mascarenhas de Moraes. Ele vota em 1948 e é recriado a nação de Israel. E Israel começa a voltar. E estão voltando ainda, mas ainda não ocuparam a região toda. Então, nesses 2000 anos, como diz aqui o profeta, ele fala assim:
firmará um concerto com muitos por uma semana, e metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso é a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o selador. Nesses 2000 anos, o profeta também está dizendo que seria tempos de guerra. E nós sabemos que neste período após Cristo, o Império Romano continua por 400 anos. E nesses 400 anos houve muitas invasões, muitas opressões, muitas coisas aconteceram desfavoráveis ao conforto humano aqui na Terra. Até que no ano 600 termina-se o Império Romano, mas as guerras seguem. A Igreja Católica, ela toma conta da situação. Então vem a perseguição religiosa. E esses 1000 anos seguintes, até o ano de 1500, na nossa era, foi chamado de a Era das Trevas, onde ninguém tinha liberdade. E essa liberdade, ela era vigiada através da Igreja de Roma, através dos imperadores de Roma. Só em 1500 começa a Era da Renascença, onde Martinho Lutero e outros homens de Deus começaram a clarear a mente das pessoas e acabou-se a Era das Trevas. Mas as guerras continuaram. E nós vemos que no final do século XIX, Karl Marx, ele cria uma doutrina, um pensamento em que religião é o câncer da humanidade. E ele prepara um povo para que esse povo abomine toda a citação de Deus. Foi quando nasceu o comunismo, com Lenin, lá na Rússia. E nós sabemos que esse comunismo matou mais de 40 milhões de pessoas. Depois disso, durante esse período, ainda veio a Primeira Guerra Mundial, em 1914, até 1919. E depois, logo em seguida, 20 anos depois, veio a Segunda Guerra, 1939 e 1945, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Então, cria-se ali o novo Estado de Israel após o término da guerra. E hoje nós sabemos que Israel é um povo soberano, é um povo com leis próprias, governo próprio, e nós sabemos que eles estão lá, se preparando para a reconstrução do novo templo. Anteontem, um míssil disparado do Irã, ele atingiu aquela região e chegou a 400 metros da onde era o templo de Salomão, da onde era o templo de Herodes, a mesquita de Al-Aqsa, e também em cima daquele monte que Abraão foi lá para sacrificar seu filho, existe o Domo da Rocha. É um templo também, onde eles guardam o local onde Abraão foi sacrificar o seu filho. E ali consta-se, pelas informações muçulmanas, islâmicas, que ali o profeta Maomé teve visões ali, entendeu? Então, é um lugar muito protegido pela Jordânia, que tem o domínio daquela região ali. Então, ali não tem mais o templo de Israel, mas tem o templo muçulmano, a mesquita de Al-Aqsa, e também o Domo da Rocha. Só que, irmãos, hoje nós sabemos que Israel, ele está preparando, já tem tudo pronto para que o novo templo seja reconstruído. E para que esse templo seja reconstruído,
precisa-se demolir a mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Mas como fazer isso sem criar conflito entre Israel e todo o povo muçulmano que habita no Oriente Médio, que são mais de 2 bilhões de pessoas? Então seria uma intervenção divina. E nós vemos que nós estivemos bem pertinho dessa destruição antes de ontem, quando o míssil caiu a 400 metros. É possível que uma hora dessa, um míssil daquele vai cair sobre Israel e sobre o Domo da Rocha e sobre a mesquita de Al-Aqsa. Então será reconstruído o templo, um novo templo, o terceiro templo em Jerusalém. Esse terceiro templo não é para que Jesus habite no milênio. Esse terceiro templo é para que Israel comece de novo a sacrificar nos moldes que era feito no tempo de Moisés, no tempo de Davi e no tempo dos profetas, e até nos dias de Jesus, quando esse templo ainda existia. Jesus esteve lá. Então ele será reconstruído. E a Bíblia diz que esse templo será reconstruído em tempo recorde. Parecendo aqui a cidade de São Paulo. Você passa numa rua, você não vê nada. Quando você passa lá depois de 2 meses, tem um prédio lá de 20 andares. Ou coisa parecida. Ou um estádio de futebol enorme, como foi feito na época da Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas quando a Bíblia fala de um tempo recorde, será coisa assim instantânea, muito rápido será reconstruído esse templo. Só que nesse período, irmãos, ocorre uma coisa que é a esperança do cristão, que é o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada de forma secreta. E muitos contestam essa interpretação. Mas nós sabemos que a vinda de Jesus, ela é descrita em várias formas. Nós vemos que lá no livro de Jeremias, a Bíblia fala que Jesus virá a Jerusalém e ele pisará no Monte das Oliveiras. Então ele desce e coloca seus pés. E ali ele vai travar uma batalha final contra os inimigos de Israel e os inimigos de Deus, ali no vale de Josafá, um vale que fica entre o Monte das Oliveiras e a cidade santa de Jerusalém. E ali Jesus vai lutar sozinho. Capítulo 63 de Isaías diz que eu estive só, lutei só, e o sangue manchou as minhas vestes. E no capítulo 14, versículo 20 de Apocalipse, a Bíblia diz que o sangue derramado ali, naquele vale, chegará até os freios do cavalo. São no mínimo 200 milhões de pessoas, onde Jesus vai lutar sozinho ali. Ele vai usar toda a natureza, as chuvas de pedra, os terremotos, os raios, relâmpagos, tudo vai acontecer ali para que essa destruição dos inimigos de Deus aconteça. Depois disso, o anticristo, ele entra em ação, porque a Bíblia fala lá em Tessalonicenses que esse anticristo, ele se assentará no trono de Deus, parecendo ser Deus, querendo ser Deus. E a Bíblia diz que ele se assentará e ele estabelecerá uma nova paz, uma paz aparente. Não é uma paz verdadeira, porque a paz verdadeira só o nosso Senhor Jesus pode dar. Ele disse: eu vos dou a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá, porque o mundo não me conhece. Então o anticristo não tem paz, mas ele tem um método para convencer as pessoas. E ele virá e será aceito pela nação de Israel. Jesus predisse isso, irmãos? Jesus predisse isso, não foi? Ele disse que a mim vocês não recebem,
mas o outro virá e vocês o receberão, o falso Messias, e ele se assentará no trono. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13, no verso 1, né? E subiu uma besta, emergiu a besta do mar, e ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, e ela reinou. Só que no mesmo capítulo 13, é descrito que, no versículo 3, que esta besta, que é o anticristo, ele receberá um atentado e um ferimento mortal. E esse ferimento mortal, ele vai ser usado pelo falso profeta, que vai ressuscitar a besta. Aí sim que ele é aclamado. Então estabelece-se regras. Essa regra é para que você receba um sinal na mão direita ou na mão esquerda, onde você não poderá fazer absolutamente nada sem ter esse sinal. E nós sabemos que esse sinal já existe. Esse sinal é um sinal que nós recebemos na mão, de forma eletrônica, aonde ele é identificado só através do raio laser. Quando alguém coloca aquele mouse lá e identifica a pessoa ninguém vê, mas quando ele coloca aquele raio lá, então aparece a marca. Aí você pode vender, você pode ir trabalhar, você pode andar, você pode fazer, porque aquilo é a marca da besta. Então, quando o anticristo, após o arrebatamento, começa a reinar, começa a última semana, né? Completa-se as 70 semanas. São uma semana de 7 anos. E nesse período, então, que ele morre e que ele ressuscita, né? Essa ressurreição talvez seja uma ressurreição enganosa, mas é uma forma de mostrar que ele ressuscitou para que o povo o aclame como sendo ele o Messias. Só que eles cometem um erro clássico. Eles fazem uma imagem da besta e colocam dentro do templo reconstruído naqueles dias. E pede para que obriga que todo mundo o adorem. Todo mundo vai adorar o anticristo, a besta, que é a imagem do anticristo que está dentro do templo. Só que Israel aprendeu lá com Moisés e depois futuramente com Esdras sobre a idolatria. E eles não são idólatras. Eles podem ter todo o defeito, mas idólatras não são. E quando eles veem essa obrigatoriedade de adorar uma besta, eles recuam, eles se recusam. Aí acontece a grande tribulação. Aí começa a segunda metade da semana, os últimos 3 anos e meio, né? Muitas vezes é descrito como uma semana e metade da semana. Outras vezes é escrito como tempo, tempos e metade de tempo. Tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, são 3, e metade de tempo, 3 anos e meio. A outra mostra como 1.260 dias. 1.260 dias são 3 anos e meio. São 3 anos e meio, anos de 30 dias, como era na época do profeta. E a outra profecia fala de 42 meses, 3 anos e meio também. Então esses 3 anos e meio serão anos de grande perseguição. A Bíblia fala que o sofrimento será tão intenso que nunca houve antes e nem haverá depois sofrimento tão grande. Pessoas dizendo, monte caia sobre nós. Pessoas pedindo a morte e a morte não virá. É um sofrimento intenso. A Bíblia diz que nesse período o sol vai aquecer de tal forma, irmãos, que as pessoas vão se abrasar, vão se sentir como se estivessem sendo assados. Então, Jesus Cristo ouve o clamor do povo de Israel, ouve o clamor do povo de Israel. E a Bíblia fala que Jesus, um determinado dia, subindo ao monte, olhou para Jerusalém e falou: Jerusalém,
Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como ajunta os pintinhos, a galinha junta os pintinhos embaixo das suas asas, e tu não me quiseste. Mas dias virá em que vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E vocês não me verão mais até aquele dia que vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Isaías capítulo 13, versículo 9 diz assim, que o povo começou a clamar o nome de Jesus Cristo, lá nos dias da grande tribulação. Eles entenderam que Jesus era o Messias, e que aquele ali era falso, que aquele ali era um impostor. E ele começa a clamar então o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ouve no céu e diz, esta é a voz do meu povo. Eles ouçam o ressoar da voz de Jesus e diz, este é o meu Deus. Então agora estão chamando Jesus de Deus também, certo? Então Jesus desce, e quando Jesus desce, ele batalha, e ele vence os seus inimigos. Então vence a primeira besta, a segunda besta, o exército do inimigo, e agora resta um, e esse está no abismo. E a Bíblia diz que lá no capítulo 17, fala que ele ressurge do abismo, ele emergiu do abismo, essa é a pessoa de Satanás. Então, o anticristo já morreu, o exército inimigo já morreu, o falso profeta já foi, agora só falta Satanás em pessoa. E quando ele afronta Jesus, Jesus então dá um nó, e dá uma gemada nele, e manda ele para o abismo durante 1000 anos. Aí começa-se a profecia de Jesus, né? A profecia que Jesus mandou para o anjo, para Daniel, né? Então, nesse tempo, irmão, toda a iniquidade será retirada. Todo o sofrimento será coisa do passado. E Jesus reina com eles 1000 anos. Então, Jesus disse, irmãos, quando estas coisas começarem a acontecer, né, exultai, porque está próxima a vossa redenção. Então é para que nós olhemos para o que está acontecendo nos nossos dias, né? Toda a ciência se multiplicará, irmão, a Bíblia de Daniel capítulo 12, toda a ciência se multiplicará, correrão de um lado para o outro. Mas aqueles que muito ensinaram a verdade ressurgirão como estrelas no firmamento, sempre e eternamente. Então é bom que a gente esteja atento para tudo que está acontecendo, para que nós começamos a mudar conceitos na nossa vida, né? Conceitos de vida, né? Não só saber o que é certo, mas fazer o que é certo. Não só observar, mas fazer parte da obra divina aqui na terra. E nós sabemos que esta guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã, irmãos, ela vai realmente estar anunciando que os dias estão próximos. E quem sabe, irmãos, eu, pastor Roberto, você que está me ouvindo, ainda vamos ver com os nossos próprios olhos muitas coisas antes do arrebatamento, que é a preparação para os dias do anticristo. Em nome de Jesus, gostaria de ter mais tempo, de dividir mais esse estudo, mas é o tempo que me foi dado hoje. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Maravilha, que estudo maravilhoso. Nós precisamos estar focados no estudo da escatologia, até porque nós já estamos nos finais dos tempos. Jesus Cristo está voltando, está se cumprindo a era da graça está se fechando, vai entrar a era do anticristo, que é os 7 anos da grande tribulação, para depois entrar a era do milênio, do reino milenar, onde Cristo vai reinar e aonde Israel será exaltado. Israel que vai pregar, né, pastor? Então, com 144 mil judeus, é isso? A expectativa de Daniel de ver um povo livre, um povo sem sofrimento, um povo sem a escravidão, ela se cumpre de acordo com a profecia que nós lemos aqui, ela se cumpre no milênio. Onde a Bíblia diz que será retirado todo o pecado
E o Espírito Santo, Senhor, será derramado sobre todos, indistintamente, sobre todos. Cumpre-se na íntegra a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 29, né? Que será derramado sobre toda a carne, começando no Pentecostes, mas no milênio, todas as pessoas que sobreviverem para o milênio e aqueles que nascerem durante o milênio, o Espírito da graça será derramado. Então, com o Espírito da graça derramado sobre o ser humano tem mais condições de louvar, de adorar e de estar na presença de Deus. Maravilha, Pastor Nelson, aqueles mártires da grande tribulação que vão ficar debaixo do trono do altar, eles também irão participar do reino milenar, não é isso? Não. Esses mártires, irmãos, eles serão incorporados à igreja que já está no céu. Sim. Esses mártires serão incorporados à igreja que está no céu. Quem vai fazer parte do milênio aqui são pessoas que não receberam a marca, que não atenderam à exigência de Satanás, e isso ocorrerá no mundo todo, em todos os países do mundo, todas as nações do mundo. E esse povo então vai fazer parte do milênio, certo? Jesus Cristo vai habitar no novo templo, não nesse templo, mas num templo que ele vai reconstruir. E ele vai habitar entre os homens aqui na terra, no milênio. Amém. Todos os reis da terra, vão ter reis na terra. Então quer dizer que os mártires da grande tribulação também vai reinar no milênio? Sim, vai reinar no milênio. Segundo alguns estudos, né, mas também há que se estudar melhor isso, eles serão a igreja Jesus Cristo que vão reinar, né? Por isso que a Bíblia diz que farão deles reis e sacerdotes, né? Que irão reinar na terra no milênio. As pessoas do milênio são pessoas normais. Eles vão comer, vão beber, vão trabalhar, vão dormir, vão construir casa, vão plantar, porém sem a presença de Satanás e os demônios e sem a presença da morte, né? Mas são pessoas normais, passíveis de pecado ainda. Pastor, certo? Quer dizer que no milênio vai ser como se fosse um jardim do Éden, praticamente, né? Exatamente. Nesses 1000 anos que Satanás será preso, quando Jesus soltar, ele fala assim, sem a sua presença aqui na terra, o ser humano viveu bem durante esses 1000 anos, entendeu? E ele vai soltar o Satanás, e Satanás vai tentar. É possível que muitas pessoas que nasceram no milênio ainda vão cair nas garras de Satanás, né? Mas depois disso a Bíblia diz que essa terra vai desaparecer. Então cria-se um trono no céu, lá nas nuvens, onde o Cordeiro de Deus se assentará e vai julgar, irmão, todos aqueles que morreram, e eles ressuscitarão. É a segunda morte, é o reino, é a ressurreição para ser aniquilados de vez. É a ressurreição dos ímpios. E a Bíblia diz que abre-se um livro e outro livro, aqueles que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Nesse momento a terra já não existe mais. Porque o apóstolo João diz assim e olhei e a terra desapareceu porque não achou lugar para ela. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim: e havendo um grande estrondo, os elementos ardendo em chama se desfarão. Quer dizer, a terra vai ser desfeita, desaparecida. Então Deus cria um novo céu e uma nova terra. E depois ele fala de uma cidade que será a capital, a Nova Jerusalém, que terá 2.000 quilômetros de comprimento, 2.000 quilômetros de largura e 2.000 quilômetros de altura. Glória! É pequenininha, não é, irmão? 2.000 quilômetros de altura, você nem
A lua não chega a 2.000 quilômetros, está além da lua. Assim, além da lua. Maravilha, o estudo de escatologia é uma coisa extraordinária. Pastor Nelson tem um conhecimento muito grande. Pastor, marcar dia para nós vir falar aqui. No milênio, segundo os estudos, diz que um adolescente vai ter a idade de 100 anos no milênio. Uma criança adolescente vai durar 100 anos. A partir dos 100 anos é que aí vem a fase adulta no milênio. Eu estava estudando Mas isso. aquele que pecar morre. Instantaneamente. Exatamente. Para não contaminar ninguém. Isso, exatamente. É o estudo escatologia bíblica. Pastor Nelson, muito obrigado. Está aqui esse estudo maravilhoso. Estarei distribuindo aí no YouTube, Instagram, tudo que é rede social, para você ter uma noção do que é aí a 70 semanas de Daniel, grande tribulação. Olha quem está nos assistindo, Rebeca Santos, dizendo é forte, Enildo Lemos, Ana Regina, Rosimeire, pastor Cassimiro, da igreja Deus é Amor. É muita gente assistindo a nossa programação. Também um estudo desse, quem não gosta, que Deus em Cristo Jesus abençoe você e sua família. Estamos juntos, Deus abençoe.